Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Vamos nessa, aumenta o volume, chama todo mundo aí, avisa que o nosso Entre Pais e Filhos vai começar agora aqui na nossa rádio missionária 316, 24 horas, compartilhando o amor de Deus. Missionária Márcia Doneda, já tá me ouvindo aí? Graça e paz, minha irmã, bem-vinda. Ô, Nayan, graça e paz, muito obrigada, meu querido, como você está? Tudo bem? Bem demais, graças a Deus, muito bom. Que bênção. Olha só, vamos nessa, a gente tá aqui seguindo, pessoal, numa série, né, de quadros, né, entre pais e filhos, falando sobre essa dificuldade dos pais, né, que tem aí, que são separados, né, precisam estar tendo esse convívio, criação com os filhos, etc. Mas vamos lá, melhor hora do Brasil agora. Deixa eu trazer logo a nossa vinhetinha aqui pra gente dar o play no nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. Isso aí. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Tá valendo então, meu povo, o quadro Entre Pais e Filhos, aqui na Rede 316, com a missionária Márcia Doneda. E o tema de hoje é orientações para pais que não têm a guarda dos filhos. Olha aí, pessoal, orientações para pais que não têm a guarda dos filhos. Conhece alguém que não tem a guarda dos filhos? Então manda o link da 316 urgente para essa pessoa agora, tá bom? Para esse pai, para essa mãe, e vamos aprender. Preciosos que nós pais precisamos realmente ter muita atenção. É o período, vamos dizer assim, marcado por desenvolvimento físico, um crescimento bem gradual da altura. Orientação para os pais que não têm a guarda dos filhos. Eu não sei se vocês recordam, mas a semana passada, né, nós falamos muito sobre os pais que têm a guarda dos filhos, né? E às vezes a gente fica preocupado se com os pais que não têm a guarda dos filhos, será que eles ficaram assim, talvez se sentindo aquela bolacha fora do pacote, nesse sentido, né? E como que eu vou fazer? Como que eu vou participar da educação dos nossos filhos, né? Independente se não deu certo a questão do casamento, né? Então, o que acontece? Muitos pais que não têm a guarda dos filhos, eles reconhecem que precisam de ajuda para como lidar com essa situação, como cooperar na educação dos filhos. Então nós vamos compartilhar hoje algumas orientações, né? Algumas ideias, né? Para que os pais que não têm a guarda do filho, nós esperamos que possa contribuir para você, pai, ou você, a mãe, que não tem guarda do seu filho, principalmente do seu filho adolescente, né? Estamos falando praticamente nessa faixa etária. E se você é um adolescente e que você tem amigos, talvez você se encaixa nessa situação, seus pais, você vive com um dos pais e você passa algum momento esporadicamente com o outro pai, ou a mãe, ou o pai, né? Então, você também pode se identificar nessa situação, pode talvez até ajudar. E se você não se encontra nessa situação, mas se você conhece, talvez o Fabrício, os nossos queridos ouvintes que estão nos ouvindo, conhece alguém que está vivendo nessa situação, então indica lá na Rede 316, lá no site, no Spotify, você vai indicar o endereço, algumas orientações que pode ajudar o relacionamento e pode ajudar muitos adolescentes que ficam sentindo a presença do pai ou da mãe que não tem a guarda, né? Então, o que acontece? A grande verdade para você que é pai, né? Você tem um papel importante na vida do seu adolescente, independente se você não tem a guarda. Então, hoje nós vamos falar exclusivamente para o pai que não tem a guarda do seu filho adolescente. Então, saiba disso. Ele precisa de você. Ele precisa de você, né? Então, muitos outros pais, por não ter a guarda do filho, talvez se encontra-se que não é merecedor de participar da formação, da educação, do desenvolvimento do seu filho. E parece que ele se sente somente na responsabilidade de ajuda financeira, né? De pagar pensão e tudo mais.
E às vezes ele fica constrangido, fala, mas eu acho que eu não tenho direito, porque eu não tenho a guarda. Mas o seu filho precisa de você, o seu filho precisa da sua presença, o seu filho precisa da sua cooperação na ajuda, na educação dele, na formação dele como pessoa, né? Independente se o relacionamento entre a esposa ou o esposo não deu certo, mas o seu filho sempre será seu filho. A esposa não, né? Vai ser o cônjuge não, vai ser o ex-cônjuge, mas o seu filho, não existe ex-filho, né? Existe sim, você vai ser o teu filho sempre vai sentir a sua presença. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, independente se você vê o seu filho com frequência ou se você mora longe, né? Então, nós vamos aqui tratar como você vai aproveitar o máximo dessa realidade, dessa oportunidade que tem de fazer parte da vida dele. Então, a gente vai compartilhar com vocês algumas armadilhas, né? E vamos também compartilhar algumas ideias positivas, algumas sugestões que pode cooperar por esse bom relacionamento para que seu filho se sinta amado. Lembre-se, os adolescentes estão em busca da sua identidade, né? Eles estão em busca do seu caminho, do seu futuro, do seu projeto, mas eles precisam de alguém, eles precisam ter a base, eles precisam ser amados, se sentir amados. Talvez você ama, mas ele não sente amado com suas ações. Então a gente vai compartilhar algumas coisas bem práticas hoje, né? E eu acredito que possa cooperar bastante também. Perfeito, beleza. Olha só, vamos fazer o seguinte, 3h23, então já se prepara para participar, para deixar sua pergunta, né? Para deixar seu comentário, sua contribuição com a gente é importante. DDD 11 930 030316, tá? Eu quero abraçar todo mundo que tá chegando agora, tem uma galera que tá sintonizando, olha, pessoal de Mesquita lá no Rio de Janeiro, Paulo Afonso na Bahia, Jaíba, Minas Gerais, Castelo, Espírito Santo, Ipupiara, que fica na Bahia. Tava vendo aqui no nosso mapinha, rapaz, a cidade de Anápolis, lá no estado de Goiás, né? Vai ter um montão de gente ouvindo agora lá em Anápolis. Eita, que benção, um abraço ali. Obrigado esse pessoal de Anápolis aí, olha só, a audiência tá gigantesca lá na cidade de Anápolis. Deus abençoe muito a vida de vocês e fora do Brasil também, ó, Alemanha, Canadá e Bélgica, a galera acompanhando a 316. Pessoal, é o seguinte, vamos dar continuidade aqui junto com a irmã Márcia. Antes, deixa eu só ouvir, minha Márcia, o áudio que chegou pra mim aqui, da Sheila, lá de São Paulo, acho que é ela mesmo, deixa eu ver aqui. Peraí, pronto. Fala, Sheila. Boa tarde, minha rede 316, boa tarde, povo missionário, DNA M positivo, boa tarde, Márcia. Ô, Glória. Boa tarde, boa quinta-feira, uma quinta-feira de temperatura amena em São Paulo. Sheila Lourenço Butkevius, isso mesmo. Olha, a Sheila você assistiu o testemunho da Sheila, irmã Márcia? É a Sheila lá, que é promotora de missões lá que maravilha, eu fiquei emocionada, Sheila, com o seu testemunho, e eu lembro que você colocou uma frase no final, pode alguém ser alcançado por um programa de rádio, né? Ela comentou alguma frase assim, nesse sentido, né? Isso. Pode sim, Sheila, eu fiquei emocionada em ouvir seu testemunho, porque eu fui alcançada por um programa de rádio quando eu tinha 16 anos de idade. Aí, ó, tá vendo? E olha aí, são 33 anos, né? São 33 anos. Então, louvo a Deus por este canal de comunicação que alcançou meu coração muitos anos atrás, né? Então, glória a Deus. E hoje eu tô aqui do outro lado, né? Isso é fantástico. Agora mesmo no nosso retiro, teve uma irmã que deu testemunho, né? A irmã Adriana. Ela foi alcançada também por um programa de rádio que eu apresentava aqui numa rádio local na época. Ela tá hoje nos caminhos do Senhor por causa disso. Eu fiz o apelo no rádio e ela aceitou Jesus. Depois ela fez o contato comigo pelo Orkut na época. E aí, depois ela começou a ir pra igreja e tá lá até hoje. Glória a Deus. Então, assim, o rádio tem esse poder também, né? Tem. Bênção pura. Márcia dos Santos chegou por aqui também, lá do Canadá. Olha aí.
Obrigado, Que Márcia. bênção. Seja bem-vinda. Nome lindo dela, nome lindo, olha. Show. Bom, Márcia. irmã Márcia Doneda, fala pra gente quais as armadilhas comuns para os pais que não têm a guarda dos filhos. Vamos começar por aí. Vamos lá. Bom, eu quero compartilhar com vocês aqui 3 armadilhas que é muito comum e que são utilizados pelos pais que não têm a guarda dos filhos e que proporciona para os filhos uma situação negativa na vida deles, né? Bom, a primeira armadilha que nós vamos compartilhar aqui, que às vezes é muito comum, às vezes nós chamamos de síndrome do papai Disney World, né? E isto é, às vezes o papai vive no mundo da Disney, né? Estar com o pai, quando eu estou falando pai, eu estou dizendo pai ou a mãe, né? Então, isso acontece quando esse responsável, o pai ou a mãe, não usa o tempo com o seu adolescente de uma forma para ter uma conversa, para ter um diálogo, mas na verdade eles fazem um planejamento, uns eventos esportivos, vai fazer compras, assistir filme, ir aos parques de diversões. E o que acontece? Você presta mais atenção nas atividades do que no próprio filho, né? Então, por causa do tempo limitado que esses pais têm com os adolescentes, a tendência é que eles possam planejar cada encontro com antecedência para fazer algo que seja muito divertido. Mas no final da visita, o pai e os filhos estão o quê? Exaustos, estão esgotados. Não tô dizendo, não me interprete mal nesse sentido, eu não tô dizendo que não tem nada de errado se divertir. Mas, no entanto, a vida não é feita somente de diversões, de brincadeiras, né? O adolescente, ele precisa viver as situações mais corriqueiras do pai ou da mãe, né? Então, uma vez que não faz parte da rotina diária do filho durante a semana, talvez não faça ideia do que passa na mente ou no coração dele, porque você vai de uma programação, outra programação, de um planejamento para um outro planejamento e acaba não tendo tempo, não tendo energia suficiente, disposição para conseguir conversar ou ouvir o que se passa na sua mente, no coração daquele adolescente, né? Então, para construir essa proximidade, é claro que a gente precisa realmente ter um ambiente descontraído, mas às vezes, não sempre, né? Então, às vezes fala, hoje o filho, hoje eu vou com o pai e nós vamos pro cinema. Acabou o tempo, voltou embora. Então, assim, foi uma atividade, mas não teve uma comunicação, não se conheceu. O pai não se deixou conhecer, o filho também não se deixou conhecer, né? E a fim de serem capazes aí para suprir as necessidades dos filhos, os pais, na verdade, precisam saber quais são as necessidades dos filhos. Então, o pai imagina que eu levei meu filho para o cinema, nós fomos num parque de diversão, ele brincou, ele riu, fez, né? Mas para o pai tem essa visão que ele conseguiu expressar o amor, mas o adolescente ainda continua se sentindo rejeitado, né? Então, não é incomum que os pais tenham assim esses pontos de visita diferentes sobre a relação de visitação. Muitas vezes isso é uma armadilha, porque na verdade você foca na ação e não foca na pessoa. E é interessante que algumas pesquisas compartilham aí com frequência que o pai sente que cumpriu a sua responsabilidade, enquanto o adolescente tem a impressão que tem falta de alguma coisa, né? Tá faltando alguma coisa, né? Então, de acordo com os estudos, a maioria dos pais acredita ter cumprido as suas obrigações, suas responsabilidades. E a pesquisa diz que em cada 3 adolescentes tem a impressão de que não são importantes para os seus pais, né? E no final, às vezes eles dizem, ao seu ver, os pais estavam presentes fisicamente, mas não emocionalmente. Então, tudo indica que essa síndrome do papai Disney World não é a melhor abordagem para educar o filho adolescente, né? Uma outra armadilha é aproveitar o tempo que o adolescente tem para disposição de ajudar. Às vezes o adolescente vai na casa do pai que não tem a guarda, né? Exemplo aqui que a gente conseguiu compartilhar aqui do Dr. Gar, ele diz que uma garota de 15 anos chegou na casa do pai, né?
para passar o final de semana com o pai, né? E ele ficou sabendo que ela teria que ficar com os outros meios irmãos, enquanto ele e a esposa vai por um encontro, né? Então eles chegaram depois, bem tarde da noite, né? É claro que na verdade trouxe uma frustração para essa filha adolescente, né? E quando chegou na outra oportunidade de visitar o seu pai, ela não quis ir, né? Então não estamos dizendo aqui que o adolescente não precisa ter nenhuma tarefa durante a visita, não é isso, né? Mas envolvê-lo com sua presença para que ele possa realmente ter essa experiência, para que essa possa ser uma experiência positiva na vida do filho e na vida dos pais, porque enquanto está fazendo atividade, está junto, está compartilhando, está conversando, né? Então precisa ter equilíbrio, né? Não só diversão, descontração, né? Uma armadilha, porque pode pensar, né? O papai e a mamãe Disney World, né? Que vai, olha, o papai dos sonhos, mas não sabe o que está acontecendo. Para ele cumpriu a responsabilidade, mas para os filhos ainda se sentem rejeitados. Então é interessante que o filho também possa se envolver, fazer parte dessa essa tarefa da lida da casa, sim, né? Mas também de uma forma equilibrada, para que ele também possa aproveitar esse tempo ali junto com o pai, junto com e o filho também se sentir amado. Interessante, se o pai olha para o filho e vê, né, nessa visita, percebe que ele está fazendo as atividades que são exclusivas dele, com o pai vai fazer uma atividade que seja ação que gera no coração do seu pai somente um interesse próprio. O que vai acontecer? A criança o adolescente vai perceber. E ele vai ficar ressentido e falar assim, não, eu não vou visitar mais meu pai, porque toda vez que eu vou lá, meu pai quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo, deixa eu fazendo atividade, isso foge do controle, né? Então essa é uma das armadilhas. A terceira armadilha que eu quero compartilhar com vocês hoje é que supor que o adolescente está emocionalmente estável e o caso, e na verdade ele não consegue compartilhar os seus problemas. Ele não fala, ele não anuncia, é um silêncio, né? Então o que acontece? Em resumo, o silêncio não é sinônimo de que tudo está bem. Ah, mas meu filho está tudo bem, ele não fala nada. Então a gente precisa estar um alerta sobre isso. Então a terceira armadilha é pensar que o seu filho está praticamente não conversa nada, não fala nada. Às vezes fala, mas tá tudo bem com ele. Então essa é uma armadilha, né? E às vezes os adolescentes, ele relutam em falar sobre as suas dificuldades emocionais com o pai, que não tem a guarda. E existem várias razões, vários motivos para isso, né? Alguns até temem ser honestos em relação ao respeito aos sentimentos, pensando que o seu pai vai rejeitar ele nas próximas visitas. Alguns também têm dificuldade de falar alguma coisa, ficam em silêncio porque temem as reações violentas do pai e pensam que ele possa ficar bravo, enfurecido ao compartilhar alguma coisa que ele tem na sua mente. Então eles ficam em silêncio, né? E outros não conseguem falar porque não querem tumultuar as coisas, né? Então é interessante que a gente possa ter esse cuidado, né? Primeira armadilha, não ser o pai Disney World, né? É cheio de programações, ou então sufocá-lo com alguns trabalhos, ou não se importar porque ele está em silêncio, pensando que ele não vai se expressar, porque ele não está tudo bem, e enfim, o silêncio pode ser algo que pode ser, na verdade, o silêncio não é sinônimo de que está tudo bem. Então, tem alguma coisa que está errada. Então, essas são algumas armadilhas que a gente pode se policiar, pode trabalhar, que pode trazer muitas situações negativas para o desenvolvimento do adolescente nessa faixa etária e principalmente diante dessa situação.
Muito bem, minha irmã, agora 3h36 aqui na sua rede 316, mandar um abraço aqui para Maria Marcela, que está acompanhando a gente. Obrigado, Maria, Deus te abençoe. Chegou aqui deixando boa tarde dela. Rosa Ferreira também, todo mundo que está chegando aqui para deixar uma boa tarde, obrigado pela audiência. A Fabiola Vale, da PIB de Juruti, lá no Pará, também está acompanhando a gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso Tarde Viva, né? Agora com o quadro Entre Pais e Filhos, a nossa rede 316. A próxima pergunta que nós temos para a missionária Márcia Doneda é como se aproximar do filho adolescente, meu irmão. Eu queria que você compartilhasse algumas sugestões aqui pra gente. Vamos lá. Bom, como se aproximar do filho adolescente? Nós sabemos e compartilhamos nos programas anteriores que principalmente quando a separação acontece na infância ou na pré-adolescência, os filhos, eles tendem a guardar esses sentimentos que ficam ali reprimidos, né? E que precisam ser compartilhados. Então, a maioria dos adolescentes cujos pais são separados, têm sentimentos, esses pensamentos reprimidos e que precisam ser compartilhados, principalmente com os pais, né? Mas como se aproximar desse filho, como dar condições, criar pontes do coração do filho para o pai, para que esses tenham condições de que seus filhos abram seus corações, abram o que está passando ali na sua mente, né? Então, o pai sábio, veja aí, o pai que é sábio, ele cria um ambiente que é possível ter um diálogo sem medo e também sem retaliação. Na maioria dos casos, o pai, ele precisa tomar a iniciativa de dizer algo como assim: olha, eu sei que o fato de sua mãe e eu termos os separados deve ter causado muita dificuldade, muita dor para você. Se você quiser conversar sobre isso, pode ter certeza que eu estou disposto a ouvir. Se eu continuar a errar, eu vou fazer coisas ou continuar fazendo coisas que te decepcionam ou te magoa. Então eu espero que você me avise. Eu quero ser um bom pai e estou aberto a sugestões. Dar oportunidade, conversar, não usar esse espaço de aproximar para falar mal do cônjuge ou do pai ou da mãe que tem a guarda, porque isso só vai distanciar os seus filhos, o seu filho de você, né? Então o que acontece? Talvez o adolescente ele não reaja de imediato quando você, um pai sábio ou mãe sábia, conversar com ele nesse sentido. Mas se ele concluir que se você está realmente sendo sincero, mais cedo ou mais tarde ele vai falar sobre as dificuldades que ele está passando, né? Então, se aproxime, fale a verdade, demonstre que você está realmente interessado, sendo sincero, que você quer abrir esse diálogo, criar essa ponte de comunicação. Então seja sincero, e o adolescente sabe. O adolescente sabe quando o pai está sendo sincero, quando a mãe está realmente interessada em manter esse diálogo. Então, uma das situações, algumas sugestões aqui. Você tem algumas questões pessoais, né? Geralmente, quando acontece um divórcio, acontece uma separação, tem algumas situações pessoais que precisam ser resolvidas. E muitas dessas questões pessoais são levadas ainda, mesmo continuando sendo pai, e isso pode atrapalhar essa comunicação com um filho. Então, se você não tem a guarda do filho e passa pouco tempo com ele, em razão dos seus problemas pessoais, seja ele dificuldades emocionais, seja ele vícios, seja ele dificuldades financeiras, qualquer outra situação, a primeira sugestão procure incentivar, procure tomar providências para tratar dos seus problemas, né? Então, peça ajuda, né? Peça ajuda. E, olha, pode ter certeza, se você não pedir ajuda nesse momento agora, você pode se arrepender de não ter participado da vida do seu filho adolescente.
Então, se tem algumas questões pessoais que você precisa resolver, precisa cuidar, então trate dos seus problemas e se aproxime do seu filho, né? Então é possível evitar esse arrependimento aí, tomando essas medidas apropriadas para tratar de suas questões pessoais. Então peça ajuda necessária, ajuda de pessoas que podem te ajudar. Procure um conselheiro, procure um pastor, um amigo de confiança, fale abertamente sobre as suas necessidades, do seu temor, que você quer se aproximar do seu filho, né? Deixe alguém que encaminhe para ajudar, que você precisa te orientar para tomar um rumo mais saudável na sua vida. Então, tenha alguém para caminhar com você, né? E quando você der esses passos, mudança dessas situações na sua vida, dessas algumas situações pessoais, com certeza o seu filho vai ver a sua mudança, vai ver o seu comportamento, ele vai começar a olhar para você, a respeitar, e ele vai estar muito mais próximo para ter esse relacionamento com ele. Então, primeira orientação: se talvez essas questões pessoais na sua vida, vícios, alguma coisa relacionada com alguns comportamentos, então procure tratá-lo, procure dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, né? Então cuide de tratar disso para que seu filho possa começar a admirá-lo, a respeitar, e ele vai estar mais próximo de você, né? Participe e fale a linguagem de amor do seu adolescente. Então participe. Olha, se em contrapartida você não tem contato frequente com o filho, aproveite o máximo as oportunidades que tem de comunicação. Hoje nós temos muitos meios, videochamada, WhatsApp, telefone, né? Tem muitas oportunidades para compartilhar e falar e se interessar pelo seu filho. Lembre-se, como nós dissemos pelo início, seu filho precisa de você. Seu filho precisa de você. Por mais que talvez ele esteja vivendo com outra família, tenha uma figura paterna, uma figura materna na sua convivência, mas você é o pai dele, você é a mãe dele. Então, é importante, mas que você tenha condições de uma forma sóbria, de uma forma equilibrada, de se aproximar, né? Então, conte para ele o que está acontecendo na sua vida, tanto do sucesso como dos fracassos, né? Seja honesto, seja autêntico. O adolescente, ele busca autenticidade, ele gosta da verdade, né? Então, faça as perguntas que ajudarão a descobrir os pensamentos e sentimentos e os desejos deles, né? Procure descobrir o que ele sonha, qual é o propósito, qual é o alvo que ele tem, o que mais incomoda ele, né? Se você não precisa, talvez você não vá conseguir todas essas respostas, mas o adolescente, ele vai aprender a pensar também da sua própria cabeça, ouvindo o seu lado, ouvindo você como pai, ouvindo você como a mãe, né? Então procure entrar em contato com as emoções dele. O que está acontecendo? O que você está sentindo, né? E não fica limitado às suas conversas superficiais. Ei, tudo bem? Tá tudo bem, então tá bom, tá, né? Então assim, não nessas conversas, mas para que tenha algo mais profundo, uma conversa profunda, exige tempo. E nós, desde o início deste programa aqui, já vai fazer quase 3 anos, né? Acho que esse ano já faz 3 anos, lá para setembro. Então, o que acontece? Nós sempre trabalhamos em ter tempo para conversar, ter tempo para dialogar, ter tempo para compreender o outro, né? Não é numas 10 minutos que você vai conseguir ter uma conversa profunda com seu filho, né? É necessário ter tempo. E ter tempo é o maior, dar tempo para uma pessoa é a maior expressão de amor que você pode ter na sua vida. Então, e principalmente para o seu filho, né? Se for preciso, se você tiver uma boa comunicação com o ex-cônjuge, procure
algumas sugestões, porque talvez o seu ex-cônjuge saiba, tá vivendo, tem a guarda dele, saiba, ele pode compartilhar algumas coisas. Lembra que nós falamos semana passada que o pai que tem a guarda do filho é o que ouve os desabafos, é que sabe o que ele está sentindo, é que vê o choro, que vê os tombos, que sabe como que ele está, né? E às vezes o pai que não tem a guarda, né? Ele vive naquele mundo lá de Disney World, né? Então é interessante, se você tem uma boa comunicação, então fale com o seu ex-cônjuge e veja o que pode ajudar para melhorar a comunicação com seu filho. Lembra, o alvo é ele. Ele precisa de você. Ele precisa de você. Então, enquanto está com seu filho, você, mesmo se ele criticar o seu ex-cônjuge, não vá na onda dele. Não acrescente nada das suas opiniões. Talvez a mãe tem a guarda do filho e o filho vai pro final de semana pra casa do pai. Pai, minha mãe é isso, aquilo. Sua mãe é sempre desse jeito, sua mãe não muda, aquela coisa. Isso é alienação parental. Isso só traz situações negativas na vida dessa criança, desse adolescente. Então não vai acrescentar em nada. E nem as suas palavras vai acrescentar nada, não vai mudar a outra pessoa, né? Então, não critique o cônjuge que tem a guarda dele, né? Se o adolescente se queixar, escute o que ele tem a dizer, né? Pergunta assim, o que eu posso te ajudar, né? Então, seja compreensivo, mas não acrescente nada das suas próprias opiniões, porque na verdade não vai trazer nada positivo no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Então, acima de tudo, também conheça o seu filho. Quais são as linguagens de amor dele? Descubra a principal linguagem de amor do seu filho, né? Para que ele possa se sentir amado, né? Então, a melhor maneira de contribuir com o adolescente, para o bem-estar do adolescente, é mostrar que você se importa com ele e que você o ama. Lembre-se, ele precisa de você, né? Então, não importa o que tenha acontecido o relacionamento com o adolescente até aqui, talvez você não teve até hoje como pai, como a guarda, que não tem a guarda do seu filho, talvez você não teve até hoje um bom relacionamento, mas eu quero dizer para você, nunca é tarde demais para melhorá-lo. Então você pode melhorar, porque é algo que é um vazio que ele tem, né? Por mais que ele já tenha um outro pai, por mais que já tenha uma outra mãe que considere, mas fica aquele vazio, né? Fica tá faltando algo, né? Então é preciso resolver isso. Então faça uma confissão. Você, pai que já falhou no desenvolvimento, no relacionamento com seu filho, fala com ele, faz uma confissão honesta das falhas do passado, peça perdão, né? Pode ser o primeiro passo ao longo de um caminho de uma renovação, de um relacionamento afetuoso entre vocês. Então, por mais que seja difícil para os dois, mas com certeza vai valer a pena. Com certeza vai valer a pena para os dois, né? E não interfere nada, por mais que ele já tenha um pai que vive hoje uma família mista, mas ele não tem, não precisa ficar com essa preocupação, mas agora ele já tem alguém que vai suprir a minha presença, né? Nada, ninguém supre a presença de um pai e de uma mãe. Então, lembre-se disso. São algumas orientações bem simples hoje na IAN, que nós compartilhamos algumas armadilhas e algumas sugestões para o bom relacionamento de um pai que não tem a guarda do seu filho. Então, são ações simples, mais preciosas, que pode mudar o relacionamento para uma vida inteira, né? Como eu disse no início aí, nós falamos, né? O importante é como termina.
Então, o relacionamento seu com seu pai, que não tem a guarda, não tem a sua guarda, você pode realmente dar o primeiro passo e realmente trabalhar essa questão dessa harmonia, do perdão, dessa renovação desse relacionamento afetuoso entre você, que é entre pai e filho, né? Não tem nada a ver com o pai que tem a guarda do filho, não precisa ficar enciumado ou falando mal. Você vai para casa do seu pai é sempre desse jeito, ele gosta da família dele, ele não muda. Não tem também essa situação. Então, você que tem a guarda do seu filho, respeite esse momento, porque o seu filho precisa do pai, precisa desse outro pai, né? Então, é necessário buscar no Senhor essa segurança de quem você é na vida do filho, de quem como seu filho te vê. E se ele vê você sempre maltratando, falando mal, com certeza ele não vai admirá-lo por isso, né? Ele vai começar também a respeitar, admirá-lo ou admirá-la, quando começar também a respeitar e não falar mal do pai que não tem a guarda do seu filho. E a palavra de Deus dá muita orientação, né, Nayan, sobre o que a gente sabe que o fim de um relacionamento, ele é um momento de muita dor, de muito sofrimento, né? Para muitas pessoas, isso não alcança uma pessoa, mas alcança várias pessoas, né? Mas também pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual, de cura espiritual, e a Bíblia ensina sobre a importância do perdão, do amor ao próximo, da busca pela paz, né? Pela confiança em Deus, pela palavra que refrigera a nossa vida nos momentos mais difíceis. Então, que cada pai, cada filho busque a presença de Deus, busque as orientações da palavra de Deus, que certamente vai trazer orientações para cada passo, cada decisão que você fizer. Muito bem, 3h53 na 3:16. Você que chegou agora, a gente está aqui conversando sobre, trazendo, na verdade, orientações para os pais que não têm a guarda dos filhos, tá? Então, vai compartilhando que dá tempo ainda, você pega informações bem importantes, bem interessantes aqui. Antes da missionária concluir esse nosso assunto de hoje, eu quero mandar um abraço para Ana Célia, que é da Igreja Batista Restauração, lá em Fortaleza, Ceará. Obrigado, Ana Célia, pela sua companhia. Passou por aqui, está acompanhando a gente. Pessoal lá de Jacarezinho, no Paraná, Aracaju, Sergipe, Paulo Afonso, Bahia, Lençóis Paulista, em São Paulo, Mossoró, no Rio Grande do Norte. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela sintonia, pela audiência aqui na nossa 3:16. 3h54 aqui no nosso Entre Pais e Filhos. A gente conclui hoje com os 20 pedidos de pais de filhos separados. Como que é isso, minha irmã? Me explica quais pedidos são esses? Nayan, antes de concluir com esses 20 pedidos de pais de filhos separados, né? São um apelo para os filhos, compartilhando com pais e com a mãe e pai, né? Eu quero também compartilhar que depois vocês podem fazer uma busca lá. Nós temos duas indicações de PDF, depois se quiser também posso compartilhar contigo, né? E uma é a cartilha de divórcio, né? Que você pode procurar aí, né? No YouTube, no Google, né? Cartilha do divórcio, sem orientações para todos os pais que tem a guarda, que não tem, alienação parental, tantas coisas que tão preciosas, né? Então você pode trabalhar isso aí, né? E também tem uma outra cartilha chamada alienação parental, né? Então, e nessa cartilha da alienação parental, que tem esses 20 pedidos, né? 20 pedidos de pais de filhos separados. Os 20 pedidos para os pais de filhos separados, né? Que eu quero, assim, compartilhar com vocês nessa tarde. E eu digo isso porque nós temos, infelizmente, hoje no Brasil, um número gigante, mas muito grande, de filhos que
vivem com pais separados, né? E eu sei que eles não tiveram situações diretamente, não tem culpa em relação sobre isso. Nessa cartilha vai falar também sobre isso, que não é culpa tua, você não precisa carregar esse fardo, né? Então, são orientações muito diretas para o adolescente, para a criança, para os pais, comportamento dos pais, né? Que tem a guarda, que não tem a guarda. É uma apostila muito boa, que podem ajudar bastante, tá? Mas eu quero concluir hoje, então, com esse pedido, com esses pedidos, né? Pedidos de filhos que os pais são separados. Mãe e pai. Primeiro, nunca esqueçam que eu sou a criança de vocês dois. Agora moro só com um dos meus pais e este me dedica mais tempo, mas preciso também do outro. 2. Não me perguntem se eu gosto mais de um ou de outro. Eu gosto de igual modo dos dois. Então, não critique o outro na minha frente, porque isso dói. 3. Ajudem-me a manter o contato com aquele dentre vocês com quem não fico sempre. Marque o seu número de telefone para mim, ou escreva no seu endereço um envelope. Ajude-me no Natal ou no aniversário para que eu possa preparar um presente para o outro. Das minhas fotos, façam sempre uma cópia um para o outro. Pai e mãe. 4. Conversem com adultos, mas conversem. Não me usem como mensageiro entre vocês, ainda menos para recados que deixarão o outro triste e furioso. 5. Não fiquem tristes quando eu for com o outro. Aquele que eu deixo não precisa pensar que eu não vou mais amá-lo daqui a alguns dias. Eu preferia ficar sempre com vocês dois, mas não posso dividir-me em 2 pedaços, só porque a nossa família se rasgou. 6. Não me privem do tempo que possuo com o outro. Uma parte do meu tempo é para mim e para minha mãe. A outra parte do meu tempo é para mim e para o meu pai. 7. Não fiquem surpreendidos nem chateados quando eu estiver com o outro ou não der notícias. Agora tenho 2 casas e preciso distingui-las bem. Não sei mais onde fico. 8. Não me passem ao outro na porta da casa como um pacote. Convide o outro para um breve instante para entrar e converse como vocês podem ajudar a facilitar a minha vida. Quando me vierem buscar ou levar de volta, deixe-me um breve instante com vocês dois. 9. Vão buscar-me em casa, na casa dos avós, na escola, na casa dos amigos de vocês, se não puderem suportar o olhar do outro. 10. Não briguem na minha frente. Sejam, ao menos, tão educados quanto vocês seriam com outras pessoas, ou tanto quanto exigem de mim. 11. Não me contem coisas que ainda não posso entender. Conversem sobre isso com outros adultos, não comigo. 12. Deixe-me levar os meus amigos à casa de cada um. Eu desejo que eles possam conhecer a minha mãe e o meu pai e achá-los simpáticos. 13. Concordem sobre o dinheiro. Não desejo que tenha muito e o outro muito pouco. Tem de ser bom para os dois, assim poderei ficar à vontade com os dois. 14. Não tentem comprar-me. De qualquer forma, não consigo comer todo o chocolate que eu gostaria. 15. Fale-me francamente quando não cabe no orçamento. Para mim, o tempo é bem mais importante que o dinheiro. Divirto-me bem mais com um brinquedo simples e engraçado do que com um brinquedo novo. 16. Não sejam sempre ativos comigo.
Não tem de ser sempre alguma coisa de louco ou novo para que vocês possam fazer alguma coisa comigo. Para mim, o melhor é quando somos simplesmente felizes para brincar e que tenhamos um pouco de calma. 16. Tentem deixar o máximo de coisas idênticas na minha vida, como estava antes da separação. Comecem com o meu quarto, depois com as pequenas coisas que eu fiz sozinho com meu pai e com minha mãe. 18. Sejam amáveis com os meus outros avós. Mesmo que na sua separação, eles ficaram mais do lado do seu próprio filho. Vocês também ficariam do meu lado se eu tivesse com problemas. Não quero perder ainda mais os meus avós. 19. Sejam gentis com o novo parceiro que vocês encontraram ou já encontrarem. Preciso também me entender com essas outras pessoas. Prefiro quando vocês não têm ciúme um do outro. Seria de qualquer forma melhor para mim quando vocês dois encontrassem rapidamente alguém que vocês possam amar. Vocês não ficariam tão chateados um com o outro. E 20. Sejam otimistas. Releiam todos os meus pedidos. Talvez vocês pudessem conversarem sobre eles, mas não briguem. Não usem os meus pedidos para censurar o outro. Se vocês o fizerem, vocês não terão entendido como eu me sinto e o que eu preciso para ser feliz. Sensacional. Muito bom. Glória a Deus. É uma verdade, né? Uhum. É isso aí. Se cada pai e mãe, né, pegar aí esses pedidos, né, e realmente colocar em prática, a convivência fica muito melhor, os relacionamentos ficam muito melhores, porque a situação em si ela já é desafiadora, né? Ela já é complicada. Ela já se complicou lá atrás. Então, cabe aos pais tentar amenizar essa dor, esse sofrimento, né? O máximo possível. Muito bem. Show de bola, gostei. Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado mais uma vez, tá bom? Por essa palavra, por esse conteúdo que muito edifica as nossas vidas. E semana que vem, do que a gente vai falar? Nós vamos continuar com essa série. E a semana que vem nós vamos compartilhar algumas diretrizes, né? Para que os pais, tanto os que têm a guarda e os que não têm a guarda dos filhos, para algumas diretrizes bem importantes para que os pais possam saber demonstrar amor aos seus filhos, né? Então, às vezes até um respeito pelo outro, né? Pelo ex-cônjuge, acaba gerando assim uma sensação de segurança para o filho, né? Então, por mais que não tenham condições de voltarem, de estar juntos, mas que pelo filho eles podem realmente ter essas diretrizes e, por amor ao filho, proporcionar esses momentos de segurança, para que eles possam realmente suportar essa situação, porque uma separação, um divórcio, ele é considerado como um luto, né? Sim. E é muito forte isso, né? Verdade. Infelizmente, meu filho está passando por isso. E não foi. E esse conteúdo tem me ajudado muito. A gente vai estar compartilhando isso próximos programas, né? Mas eu peço que os irmãos estejam orando pela minha vida, pela vida do meu filho. E tem sido muito, assim, edificante, doloroso, né? Mas é algo que o Senhor tem proporcionado pra gente, e isso tem me ajudado muito a entender muita coisa. Graças a Deus eles não têm filhos, nesse sentido, né? Sim.
Para você ter uma noção, até eles têm duas gatinhas, né? Então, até nisso, imagina, às vezes eu vejo o sofrimento dele, né? As lágrimas, ele chorando, que sente falta das gatinhas e do relacionamento. Agora você imagine como é uma situação complicada em relação se tivesse filhos, né? Então eu talvez nem possa imaginar que talvez uma criança, uma adolescente possa sentir, porque é muito forte. Muito. E a minha oração é que Deus esteja em cada lar que estão enfrentando essa situação, que já vem passando por isso, que possam buscar refúgio no Senhor. E a palavra de Deus, ela é refrigério, ela gera esperança, ela gera vida dentro de nós. Por mais conflituosa seja uma relação, por mais sofrimento que tenha, o Senhor pode, no mesmo esses momentos, pode nos proporcionar força para que a gente consiga vencer e consiga crescer e sentir a presença de Deus, que gera segurança, alegria, uma alegria que não tem como, é uma alegria que é independente das circunstâncias externas. Então, eu acredito, Nayan também já passou isso em relação à sua mãe, seu pai, né? Mas é possível ser curado. Né? Sim. E é possível também, por mais que a gente passe por um momento assim, mas é possível também a gente conseguir ter condições de proporcionar uma ajuda para aqueles que talvez não estão meio perdidos, né? Principalmente como pais. Essa é a minha oração. Que Deus abençoe todas as famílias e que cada adolescente, cada filho cresça seguro no Pai, nosso Pai Celestial, nosso Deus. Amém. É isso, pessoal. Bom, 4h08. Dá um abraço bem apertado no seu filhão, tá bom? No Felipe, não é isso? Felipe. Isso, dá um abraço bem apertado. Obrigada, né? Diga a ele que ele não está sozinho, tá bom? E Amém. A gente vai estar orando pela vida dele. É um momento muito difícil, como você falou, é como se fosse um luto mesmo, né? É como se fosse um luto, né? Eu passei por isso, passei por esse processo. Deus me deu a oportunidade de restaurar, né, a minha vida familiar, me deu uma chance de recomeço, e eu sou muito grato a Deus por isso, mas foi difícil demais. Mas tenta dar um abraço nele aí por mim, por favor, tá bom? Tá, joia, né? Muito obrigado, meu querido, pelo carinho. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. Amém. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.